Boa noite, pessoal. A Lei Aldir Blanc, que agora tem uma nova numeração, né? É Lei 14.017 de 2020. Quando ela foi editada pelo Presidente da República. Essa lei, é preciso deixar claro que essa lei ela foi uma movimentação nacional dos conselhos de cultura municipal, dos conselhos estaduais e de parlamentares, né? Então ela nasce dos conselhos e dos artistas e agentes culturais do Brasil todo. Que aí, no parlamento, no caso, na Câmara dos Deputados, foi praticamente unânime a votação a favor dessa lei. Apenas um partido que votou contra. Quando essa lei vai ao Senado, foi unânime. Foi votação unânime. Todos os partidos votaram a favor da lei. Porque já havia também um diálogo com o governo federal, com o executivo, para que essa lei fosse sancionada. Mas para a lei ser sancionada, houve alguns acordos, para que não houvesse veto na lei. Qual foi um dos acordos? Era que fosse incluído em 2018, ninguém poderia ter recebido em 2018 acima de R$28 mil, né? Que foi uma exigência do governo federal. E não lembro bem aqui, outras exigências. Teve outras exigências também. Mas essa foi uma das principais exigências para que o presidente não vetasse a lei. E aí, no parlamento, eles fizeram esse acordo, colocaram essas regras, né, que foi criticada por muitos, mas depois que a deputada Jandira Fegali explicou o motivo, aí ficou entendido por que se colocou essas regras, né, amarradas no orçamento. Mas foi uma grande vitória, não há dúvida que essa lei é uma grande vitória. E também no apagar das luzes foi incluído nessa lei a ajuda de R$600. Não deveria estar na lei. Na verdade, esses 600 era para estar na ajuda que o governo já paga a população. E estava incluso na lei anterior os artistas. Mas aí o presidente vetou, e aí eles tiveram que incluir de última hora na lei da ajuda emergencial, que é essa lei Aldir Blanc. Então, por isso que ela foi costurada com várias mãos, uma movimentação nacional de vários artistas e conselhos, deputados, parlamentares, que aí foi unânime. O presidente sancionou a semana passada a lei. Foi que dia, meu Deus? Acho que sexta. Não. Dia 29. 29. 29, foi? 29, ele sancionou a lei. Ele só vetou um ponto da lei. Ele vetou, a lei antes dizia que depois da lei sancionada era 15 dias para que os depósitos fossem feitos, né? Começasse o pagamento aos estados e municípios. Então eles teriam 15 dias com o federal para poder nos perguntar qual seria a conta bancária. E no nosso caso, em Piauí, nós temos o Fundo Municipal de Cultura, e esse dinheiro vai cair no Fundo Municipal de Cultura. Esse fundo ele é tutelado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura sobre a anuência do Conselho, né? Todo o recurso que cai lá dentro tem que ser compartilhado o seu uso em anuência com o Conselho Municipal de Cultura. Então, inclusive eu já recebi um e-mail da Secretaria Nacional de Cultura nos pedindo informação sobre a nossa conta bancária. Eu já informei a eles pelo e-mail qual seria a conta do fundo. Então, o que o presidente vetou foi isso. Ele vetou um prazo que dizia antes na lei anterior, no Congresso, ele tinha 15 dias a partir, não era 15 dias úteis, não, era 15 dias corridos, para ele poder fazer os depósitos. Mas ele vetou esse ponto. O Congresso achou melhor não recorrer, que achou que pode ser um ponto negativo, é um ponto negativo, mas o global é mais positivo do que esse ponto negativo. Então eles preferiram deixar mesmo do jeito que está e agora lutar para que ele não demore em emitir um decreto presidencial onde vai definir a data que todos os municípios vão receber os estados. Então está em aberto. Desculpe te atrapalhar, Marcelo. Eu olhei, depois que a lei foi aprovada, na verdade, assim, eu não cheguei a ler a minuta antes, porque eu tinha dúvida se a lei ia realmente ser aprovada. Então, eu não li, porque eu fiquei assim, eu não vou criar expectativa. Sim. Se essa lei for aprovada, aí eu leio para eu ter uma ideia melhor. E assim, ele vetou
essa questão dos 15 dias, o ponto negativo é que a gente não sabe agora quando ele vai fazer isso, quando ele vai mandar o dinheiro. Porque quando tinha os 15 dias, a gente sabia que 15 dias depois o dinheiro chegava na conta. Só que a partir do momento que ele veta, fica em aberto. Porque ele não coloca nenhum outro... ele não acrescenta, tipo, em 30 dias eu vou mandar o dinheiro, em 60 dias eu vou mandar o dinheiro. Sim, isso. Não, quando esse decreto for sair, o governo sinalizou que já está pronta a minuta. É uma sinalização de que já está pronta, só apenas o presidente assinar. Mas ele... E nessa minuta, ao sair o decreto, pode dizer que diga que daqui a um mês, ou daqui a 15 dias, entendeu? Dê mais prazo ainda, compreendeu? Então, mas há uma pressão de que ele publique logo esse decreto. Porque o decreto tem que dizer, tem que regulamentar como vai ser esse pagamento, né? E regulamentar a lei. Porque a lei é genérica, né? Ela fala quem tem direito, mas ela não fala como cada um vai ter direito, né? Quais são os documentos necessários para ter direito? É preciso deixar claro que nem todo mundo, por causa das regras da lei, nem todo mundo, por ser artista, vai ter direito ao benefício, a algum tipo de benefício. Vai depender do que a lei vai dizer. A lei não. A lei e o regulamento da lei. Então, a gente está esperando esse regulamento sair para que... Por isso que a gente pede que todos se cadastrem. Então, não façam nenhum juízo de valor. Ah, não posso, eu posso. A importância é se cadastre. Se você vai ter direito ou não a alguma ajuda, aí a lei que vai dizer. Então, a nossa orientação é essa, que todos e todas se cadastrem no nosso cadastro municipal. Depois, que a gente, aí sim, nós pedimos ao Conselho Municipal de Cultura, com a questão de isonomia, que montasse uma comissão para validar as inscrições. Então, quem vai validar que é artista de Piauí ou não, é o Conselho, não somos nós. Nossa competência é apenas abrir o aplicativo, divulgar, movimentar a classe para que se cadastre e entregar a documentação ao Conselho. Quem vai validar, dizer assim, não, essa pessoa é de Piauí, não é que tem direito ainda, mas essa pessoa é de Piauí, e entregou documentação, pronto. Quem vai validar é o Conselho. Então, o que o Conselho disser, a gente vai acatar. Marcelo, com relação ao cadastro, eu venho percebendo em alguns grupos e alguns comentários de alguns artistas que quando eles identificam que por já ter recebido o auxílio do governo federal, que eles não vão ter direito ao auxílio de R$600 por essa lei Aldir Blanc, eles ficam meio que desacreditados da lei. E aí eles criam até uma resistência para fazer esse cadastro. Esse é um ponto. O outro ponto é com relação a aquelas pessoas que nós sabemos que são artistas e que não têm acesso ao cadastro, né? Que eles não têm como fazer o cadastro. Às vezes, por realmente não ter um contato assim, direto com as mídias sociais, e aí eles acabam meio que ficando à margem dessa questão do cadastro. E aí, assim, eu não sei se tem algum tipo de orientação por parte da Diretoria de Cultura nesse sentido de estar buscando essas pessoas ou tentando incluir essas pessoas, porque eu vejo muitos artistas que nem estão sabendo, né? Não estão sabendo disso. Se alguém não chegar para eles e fazer o cadastro para eles, eles não vão ter essa iniciativa de estar fazendo esse tipo de cadastro. E aí eu queria saber se existe alguma estratégia nesse sentido, porque a gente sabe da importância do cadastro nesse momento, e mesmo as pessoas que têm acesso ao link, que tem acesso às informações, muita gente ainda está meio que desacreditada, meio que voando na história. Então, eu fico muito preocupado com as pessoas que não têm acesso a isso. Ô, Ivan, tem essa questão, está muito relacionado, Ivan, que aí é uma crítica que eu faço, as pessoas têm que criar a cultura de ler as coisas. Então, há muita dificuldade. Algumas pessoas perguntavam para mim, isso é aqui. Eu falei, você leu? Foi divulgado em todos os sites do município, em todos os blogs, no site da prefeitura tem. Pedimos ao conselho e divulgou em todas as redes de grupo de WhatsApp que ajudasse a divulgar. O conselho está atuante nisso, militante nisso, de explicar. O texto é claro, muito sucinto e claro, qual passo a passo de como fazer o cadastramento. Inclusive,
a gente divulgou também que quem tivesse dificuldade, que pudesse fazer o cadastramento presencial. Inclusive, a semana passada toda, nós recebemos alguns artistas que argumentaram que não tinha computador, que não tinha dificuldade em algumas coisas, e aí a gente orientou e fez o cadastro dele lá. Então, tem esse caminho, protocolamos esse caminho, então não há nada escondido, entendeu? Há sim esse encaminhamento, então acho que é bom as pessoas começarem a ler as coisas direitinho, ter paciência. Ó, gente, vamos ler. Eu encontrei muitas questões nesse sentido. Gente, vocês leram o texto está claro, como é para fazer. Então, é essa a orientação. Tendo dúvida, nos pergunte, não tem nenhum problema de nos perguntar, não. A gente está aqui para responder. Agora, leia antes. Aí, lendo, não entendendo, aí pode nos perguntar. Compreendeu? Em relação a... Tem outra pergunta que você fez? Não, eu fiz por duas vertentes, né? Uma por essas pessoas que têm dificuldade, mesmo tendo informação, e aquelas que não têm informação nenhuma, que precisa que alguém auxilie no cadastro. Por isso, olha, a gente não tem corpo para a gente ficar atrás de pessoa em pessoa, Ivan. Por isso que a gente pede que todo artista, todo militante da cultura ajude essas pessoas. Quem aparece lá na Secretaria de Cultura, inclusive no texto diz que a gente está recebendo essas pessoas das 8 às 12, né, durante a semana. Então, quem comparece lá pedindo ajuda, a gente auxilia, assim. Inclusive, auxiliando mais ainda, auxiliando no cadastro do governo do estado, que não é nossa obrigação, mas a pessoa pede ajuda e a gente auxilia. Que é um cadastro ainda mais complexo, que eu não sei nem como o pessoal está fazendo. Mas, assim, o estado também não tem como de casa em casa do artista. É cada um ajudar o outro e aí todo mundo sai ganhando. Ok. Eu vou fazer o seguinte, Marcelo, eu vou abrir o microfone para Zé. Zé chegou aqui, para Zé dar boa noite à galera. E a gente vai continuar no bate-papo. Para quem chegou, que está chegando agora, eu combinei no início da gente fazer primeiro essa parte de explicação, né, falar sobre os principais pontos da lei, quem vai se beneficiar, como é que vai ser, como é que está a organização para isso. E quando terminar os 40 minutos que a gente tem aqui no Zoom, a gente volta para mais 40, e nesses 40, aí eu vou abrir para a gente estar fazendo as perguntas e questionamentos. Okay? Eu só queria acrescentar uma coisa, Ivan. A questão, como eu vou reforçar de novo, a gente tem que instruir as pessoas a ler, até a cultura de ler texto. Não é um texto longo, no máximo uma folha de papel, se você olhar no site. Lá explica que, além de se cadastrar, a pessoa tem que entregar o documento. E a gente diferencia quem é pessoa física e espaço cultural e ainda coloca o tipo de documentos bem explicado e ainda no anexo a gente coloca o modelo do documento. Então, se as pessoas estiverem calma, ler direitinho, vai estar tudo lá. Dúvida, pergunte. Agora, eu peço às pessoas, crie a cultura de ler. Zé, dê boa noite aí, Zé. Tá no bate-papo. Zé, abre o microfone, Zé. Tá ativado? Tá ativado. Tá ouvindo agora. Acho que vai cair, viu, Ivan? Vai cair, a gente volta. Tá ativado, Ivan. Deixa cair. Peraí, Zé. Vai completar os 40 minutos, a gente volta. Ele vai voltar normal, todo mundo se conecta novamente e aí a gente vai abrir para as perguntas. Zé vai dar uma boa noite, se apresentar direitinho e aí a gente volta. É rapidinho. Vamos, Zé. Enquanto não cai aí. Isso, Zé, vai falando. Muito bem, tá aberto aí, não é? Tá aberto, pode falar. Legal. Então, pessoal, boa noite. É uma alegria a gente estar aqui dialogando, falando de cultura, tendo essa oportunidade de se aproximar mais ainda. Os avanços da tecnologia estão permitindo a gente essa coisa, essa proximidade, apesar da distância de cada um. Mas é isso aí. O Conselho de Cultura, em Piauí, teve uma grande vantagem porque organizou o Conselho de Cultura. Hoje, 70% dos municípios estão aí em uma corrida desesperada para se organizar de última hora, para ter acesso a essa coisa, enquanto nós viemos assim gradativamente se organizando, avançando, apesar de pessoas que estavam se opondo, não sei por que motivo,
estavam propalando aí que não existia Conselho de Cultura, que não existia Fundo de Cultura, mas felizmente nós construímos tudo isso, um trabalho paciente, com a ajuda de alguns músicos. O diretor de cultura, o Marcelo, falou da comissão que vai validar o fundo, vai validar essa verba que está chegando. Já essa comissão... Zé, é só corrigindo aqui, vai validar a inscrição apenas. Viu? Vai validar as inscrições. As inscrições, isso. Se vai ter direito ou não, é outra coisa. Isso, grato aí pela observação. Então, essa comissão está constituída e eu quero trazer para vocês os nomes da comissão. O Ednilson Sussa, conhecido Sussa, contrabaixista aí de diversas bandas, da banda Solda Pop, inclusive funcionário da prefeitura. Tem a Verônica, que trabalha lá no colégio Modelo, que hoje tem outro nome, no SE, parece. A Verônica trabalha com cultura também. E tem o Cláudio Nascimento, que é um vereador que tem a participação no conselho, tem assento no conselho. Então, essas 3 pessoas constituem a comissão de validação das inscrições. Então, eles, a partir dessa semana, já vão começar a se movimentar nesse trabalho. E é isso aí, o que Marcelo falou, as pessoas precisam ler, se inteirar, para poder ter mais acesso. Às vezes tem muita gente que pensa assim que o acesso eu não vou poder porque eu já tive benefício nesse fundo emergencial, mas tem outros benefícios dentro desse segmento. O Ivan vai explicar melhor na sequência. Então é isso aí, minhas palavras iniciais são essas. Oi, Ivan. Diga, Marcelo. Pode falar um pouquinho aqui? Só para completar enquanto não fecha aqui, não cai, falar. Né? Pode falar. Zé Américo falou sobre quando a gente fala assim que tem entregado documentação, validação, parece que a gente está inventando essa burocracia para prejudicar as pessoas, mas não é. É porque como vai ser uma verba federal, é um recurso federal, a gente depois vai ter que prestar conta disso. Então, a gente está seguindo um trâmite burocrático, mas depois não tem problema seríssimo na prestação de contas, entendeu? Então, por isso que a gente está seguindo todas as regras burocráticas, para que no futuro ou no meio do caminho, a gente não tenha que voltar tudo para corrigir algo que nós não fizemos, entendeu? Ok. Eu acho que ele quando dá 30 minutos, ele dá um alerta. Mas às vezes não cai não, Aí fica os 10 minutos restantes. Se ele cair, ele vai cair... Eu já fiquei 2 horas, meu filho, e não caiu. Mas se ele for cair, ele vai cair 8h40, porque é o limite máximo. Mas se não cair, a gente continua aqui, tranquilamente. Marcelo, tudo bem, a gente está nesse primeiro momento de dificuldades com relação ao cadastramento, que também seria algo totalmente natural. Se a gente for parar para analisar, é uma dificuldade natural. Mas aí eu queria que a gente avançasse um pouquinho mais. Uma vez superada essa questão do cadastro, estando com o cadastro, aí vem outra fase, né? Vem outra fase no processo dessa questão da lei. E aí eu queria saber como é que está essa questão de planejamento, uma vez estando com o cadastro, né, satisfatório. Não vamos botar que a gente vai conseguir alcançar 100%, porque eu acho que é muito difícil. Aí você teria que fazer cadastramento, abrir cadastramento anualmente, para você conseguir atingir, né, um percentual acima de 80% da classe cultural de um município. Mas vamos entender que a gente contemplou essa questão do cadastro. Aí, qual é o outro ponto? Qual é o ponto que vai ser, daí em diante se segue? O cadastro é uma orientação geral, né? O Estado abriu dele e cada município tem que abrir o seu cadastro. Quem já existe cadastro, apenas reabre para atualizar as informações e equiparar ao que a lei pede. Então, tem muita gente que já tinha cadastro, reabriram os cadastros para colocar algumas perguntas, porque a lei vai exigir isso. Então, a gente já está se antecipando a exigência da lei. Então, essa é a questão. O cadastro vai valer apenas não, mas uma das questões que ele vai valer é para a gente direcionar o recurso, né? O recurso, teoricamente, será R$350 mil, né? Isso que está lá na previsão. Na sugestão, que só o Diário Oficial que vai dizer realmente vai vir esse valor. Então vamos ter que esperar o Diário Oficial do governador ou do presidente sancionar. Mas o cadastro ele vai servir primeiramente para a gente criar a linha de atuação do dinheiro.
porque a gente tem que cumprir a lei, né? O dinheiro vem todo amarrado, né? Ele tem que ser 20% para aquilo, contemplar isso, contemplar aquilo. Então, quando o cadastro terminar, a gente vai baixar, ele vai vir criar um Excel, né? Vai ter um planinho Excel, e de lá a gente vai criar o direcionamento do recurso. Então, vai ser observado várias características, né? A ideia é que a gente contemple o maior linguagem artística possível. Então, a ideia é que o dinheiro chegue ao artista mesmo. Então, a ideia a gente quer ser menos burocrático possível. Claro, ser burocrático do que a lei está exigindo. Agora, ser menos burocrático possível no sentido de não dificultar muito o acesso a esse recurso. Então, o cadastro, primeiramente, vai servir para isso, para a gente dar o direcionamento do recurso. Então, se há muita demanda em um setor, esse setor precisa ser observado, há muita demanda. Então a ideia, primeiramente, é essa. Mas o cadastro vai servir para nos basar tecnicamente na prestação de contas. Por exemplo, há um debate, que também esse decreto que a gente está esperando que o presidente faça, há um debate de que a ajuda de R$600 não seja pago pelo município. Eu vou repetir, é um debate, ainda não está definido, mas há um consenso entre a Confederação dos Municípios, os governadores, prefeitos, de que esse recurso de 600 não seja pago pelo município. Por quê? Porque a gente tem que parar para refletir que essas questões de pagamento exigem um cruzamento de informações complexos. Então, muitos dos municípios não têm essa capacidade, ou se tiver, vai demorar muito, de cruzar dados. Tem que cruzar dados com Receita Federal, cruzar dados com banco, cruzar dados com várias questões, para ver se a pessoa tem direito ou não a esse benefício. Então, há um consenso de que esse 600 seja pago pelo Estado da Bahia, no caso, os governadores. Porque, teoricamente, eles têm a burocracia já pronta, né, e a capacidade técnica de fazer esse cruzamento de dados. Por isso que em toda a entrevista que eu dei, aí quem me pergunta, eu digo, faça o cadastro do governo do estado. Porque se você tiver direito aos 600, e se esse decreto definir que quem vai pagar os 600 é o governo do estado, então a gente não poderá pagar. Então a gente vai seguir o que a lei mandar. Então não adianta dizer que a lei mandou e a gente não pagou, não. Ele está sendo claro. Então, se cadastre no cadastro do governo do estado, porque se você tiver direito, vai ser por lá. Há um debate de que o governo do estado ficará com o item 1, que é a bolsa de 600, né, por 3 meses, e o item 3, editais. Então há esse debate, e praticamente há um consenso sobre isso, mas não se sabe se o presidente vai acatar isso, é outra questão. E os municípios ficariam com o item 2, que são espaços culturais, e o item 3, que são os editais. E nós estamos já debruçados sobre os editais, então a gente já está se antecipando em algumas coisas. Por exemplo, a gente tem como espelho o edital, como é, Ivan? Me lembra aí. Calendário das Artes. Calendário das Artes. É um espelho porque o Calendário das Artes ele se adaptou à questão online, né? Essa questão online, então a gente vai usar ele como parâmetro. Porque não vamos inventar a roda, a roda já existe, então vamos usar ele como parâmetro, porque a gente só vai ter 2 meses para planejar esse dinheiro. E esse dinheiro precisa chegar na ponta, ao artista. Então não adianta a gente ficar inventando coisas maravilhosas e não conseguir aplicar ele na realidade. Então, o Calendário das Artes é um bom modelo de edital, interessante, que a gente vai adaptar a nossa realidade aqui e aplicar. Primeiramente, a ideia é essa. Se o conselho acatar, vamos levar isso à frente. Ok. Marcelo, já bateu os 40 minutos, ele não caiu. A gente vai continuar. E aí, como eu tinha combinado, né, que o primeiro bloco a gente ia conversar mais sobre, de forma geral, com relação às leis, e que de agora em diante, né, a gente vai ficar mais 40 minutos. Agora a gente vai abrir para as perguntas. Eu vou começar com a pergunta que está no e-mail da Casa da Cultura, porque a gente veiculou, né, que as perguntas deveriam ter sido feitas pelo e-mail da Casa da Cultura. Mas eu vou ler a pergunta que está no e-mail, né? Tanto você quanto o Zé podem responder. Eu vou deixar o microfone de Zé também liberado. E aí depois, como a gente não está com um grupo grande, né,
Depois a gente também abre para quem quiser fazer pergunta aqui, né? Pode utilizar ou o chat ou aí eu vejo a possibilidade de estar liberando o áudio para a pessoa fazer a pergunta e aí a gente vai tentando no bate-papo aqui, a gente vai tentando ver se a gente consegue chegar ao entendimento das questões que as pessoas têm, né, com relação à lei. Então, vou fazer a primeira pergunta, que foi enviada para um e-mail da Casa da Cultura, foi de Verônica, né? Verônica está aí presente, mas eu vou ler aqui. Ela botou assim: eu gostaria de saber se haverá algum suporte técnico aos artistas no que diz respeito aos editais. Sabemos que muitos não sabem sobre a elaboração de editais, de projetos, no caso. Desde já, agradeço, e aí ela quer saber se vai existir algum suporte aos artistas no que diz respeito aos editais. Marcelo? Oi, Ivan, nós trouxemos ano passado a Thaís Viscardi, que ela é uma consultora da Secretaria de Cultura do Estado, onde ela passou 2 dias em Piauí, trabalhando na oficina de elaboração de projeto. Então, a gente não tem condições de fazer oficina ou organizar coisas do tipo, porque vai ser muito rápido a aplicação da lei. Eu acho que assim, é questão dos artistas mesmo se organizarem, quem tiver um melhor entendimento sobre o assunto ajudar o outro. Então, a ideia é não atrapalhar, mas assim, a gente, enquanto executivo, não tem condições nenhuma de abrir, que não existe isso também, de você ficar ensinando como fazer. A gente pode orientar, dar um modelo, mas assim, o que tem que fazer é ele. Então, inclusive a isonomia, a gente não pode estar direcionando o projeto. Então, para ele que tem que ter a competência de elaborar o projeto. Então, o que a gente pensa que a Casa da Cultura, o Conselho, pode criar uma estratégia, em termos de sociedade civil, de estar orientando essas pessoas. Mas assim, a gente não tem condições nenhuma e talvez não possa também de estar direcionando. Ok. Tem uma pergunta agora que é para Zé, que Gustavo fez. Eu vou liberar o microfone aqui de Zé. Gustavo perguntou assim, ó. Deixa eu ver. Vê se tu libera aí, Zé, o microfone. Oi, Ivan. Oi. Só deixa eu complementar aqui. Lembrando que a questão do edital é uma exigência da lei. A gente não vai inventar edital porque a gente quer também, não. Sim. A lei obriga a gente a criar edital. Agora a gente vai optar pelo edital mais simples possível. Então, esse é o direcionamento. E também então, já fica a dica, né, Marcelo? Já que vocês vão pegar com base o calendário das artes, é interessante que já oriente o pessoal a ir lá no site pesquisar, do Estado, dar uma olhada. E ler o edital do calendário das artes. Eu não vou falar isso porque não depende de mim só. Se eu falar assim, vai ser baseado no calendário das artes. Isso que eu consigo dizer, não é, entendeu? Vai ser outro. Mas mas é um modelo que ficaria até como uma base. Sim, eu oriento, dá uma olhadinha lá, entra no site, dá uma olhadinha. Né? Isso pode ser. Fazer a pergunta. Agora, eu garantir isso, não posso garantir. Ok. Zé, fizeram uma pergunta aqui, se o Conselho já conversou ou já teve reunião para definir quais serão os critérios de avaliação, né? Essa comissão que você falou. Se a comissão já conversou sobre os critérios para aprovação dos cadastros. Já houve essa reunião, essa conversa? A comissão está se reunindo e essa semana já para outra reunião e vai definir as diretrizes de aprovação. Mas todas elas são dentro da lei, é acompanhar de conformidade com a lei. Isso. Hoje mesmo já conversei com o Zé Américo, porque tudo indica que a gente vai prorrogar as inscrições, né? Tudo indica. Ele encerra a terça. Respondeu a segunda pergunta que tinha aqui. Ele encerra a terça, a gente provavelmente vai prorrogar até o dia 20, né? Bota mais uma semana pra frente aí. Porque se a gente ficar já dizendo antes que vai prorrogar, o pessoal é acomodado, né? Depois eu faço. Então a ideia é que todo mundo faça logo. Mas assim, eu já alinhei com o Zé Américo, a sugestão é que o Conselho já comece a fazer aos poucos a validação, para não ficar um montante no final, entendeu? Okay. Eu já tenho lá boa parte, eu acho que tem uns 50 já, eu acho, de documentação. Eu já devo encaminhar essa semana para o Conselho para eles começarem a validação. Eu ia te fazer essa pergunta também. A quantidade de inscritos e a quantidade de pessoas que entregaram inscritos documentação. Está muito mais. A última vez que eu olhei no sistema, tinha 100 e poucos inscritos para pessoa física, 100 e pouco. Mas tem que tomar cuidado com esse 100 e pouco, porque às vezes a pessoa faz duplicar, né?
a pessoa faz mais de uma inscrição, faz 2, faz 3, entendeu? Na última vez mesmo, tinha uma pessoa que fez 10 inscrições, então... Caramba, isso tu fala no link online. Isso. Então, é 100 e pouco, mas eu não sei ainda, não entrei lá para fazer uma análise profunda para saber se tem duplicação. Isso, não fiz o filtro ainda. Mas tinha 100 e pouco feitos, né? 100 e poucas inscrições, e pessoa jurídica, espaço, salvo engano, tinha 5. Não lembro bem não, mas acho que tinha 5 espaços culturais. Okay. Então aí tu já está adiantando. Mas documentação está muito baixo. Semana passada só tinha 30. Entendeu? Então você está adiantando que as inscrições serão prorrogadas, né? Vai ser prorrogado. Dia 7 vai sair a matéria amanhã ou terça. Vai sair uma nova data. Ok. Deixa eu lhe falar. Caso a solicitação que foi feita pelos municípios, prefeitos, pelos fóruns, seja aceita pelo presidente, no caso do pagamento do auxílio passar para os estados, R$600 passar para os estados, os municípios vão ficar só com os espaços e associações culturais e com a questão dos editais. Não é isso? Só vai se restringir a isso, a utilizar o recurso para isso. Lembrando que isso é proposta. A lei fala que temos que contemplar os 3, 600, né, ajuda emergencial, os espaços e o edital. Com essa medida que o presidente vai sancionar o decreto, ele pode tirar, como há um pedido geral, ele pode direcionar para os estados, né, que paguem os 600, e os municípios fiquem com essa questão do espaço e edital. Uma dúvida, Marcelo. Lendo a lei, ele fala, né, o recurso chegou no município, dessa data, o município tem 60 dias para planejar, informar, dar publicidade sobre o planejamento do que vai ser feito com o recurso. Mas aí a minha dúvida é só fazer a publicidade e o planejamento, ou é nesses 60 dias que já tem que ser destinado o recurso? Não, é planejar. Então... planejamento. Lançar no sistema orçamentário. Porque se a gente não fizer isso e lançar no sistema, o dinheiro retorna para o governo federal. Ok. Chegou o recurso... Não significa execução, entendeu? Sim. Não significa execução. Chegou o recurso, né? O recurso vai para o Fundo Municipal de Cultura. Vamos botar 350 mil. Esse recurso, ele tem que ser todo utilizado ou pode ficar alguma coisa no fundo? Não, a lei fala que tem que ser o período da emergência. O decreto presidencial que fala de emergência até dezembro de 2020. Então a gente tem que executar logo. Não existe ficar lá o dinheiro e não vai ficar não. O que não for usado, eles vão pegar de volta. Ok. E, na verdade, a lei fala que se a gente não usar o dinheiro vai para o governo do estado, né? Para o governo do estado. Fundo estadual. Isso. E se o estado não usar em 120 dias, o governo federal pega de volta. Okay. A preocupação que aí é uma preocupação de vários artistas e dos conselhos, é que essa medida do presidente agora que está esperando o decreto não seja burocrático, porque a lei está falando que todo mundo tem direito, não é isso? Massa. Mas como ele vai ter direito, que é uma incógnita. Por exemplo, os espaços culturais. O que esse decreto vai dizer para ele ter direito? Que documento ele vai exigir que a gente peça, entendeu? Então, eles estão muito preocupados com essa exigência. Ok. O edital do Calendário das Artes é um edital da modalidade de premiação. Sendo premiação, não existe a necessidade da prestação de contas, ok? Então, a preocupação maior aí dos artistas, principalmente aqueles que não vão receber os R$600 por já ter recebido ou por não se enquadrar, será de montar um projeto de acordo com o que vai mandar o edital, não é isso? Então, assim, eu creio que o município ele vai tentar simplificar ao máximo esse edital. O máximo possível. Para que o projeto não seja um projeto mirabolante. Até na hora que se for escrever, né, esse projeto, se facilite. Eu acredito que aí esse trabalho vai ser diretoria e conselho. Vocês... o Calendário das Artes, tipo assim, o pessoal elabora a sua proposta de apresentação, que vai ser... ele vai elaborar, vai gravar e vai enviar, né? E aí a gente deve criar uma plataforma para expor esse material, que ele vai produzir, entendeu?
se caso ele ganhar o edital, é evidente. Vou fazer mais e a gente vai publicar essa produção dele. Vou fazer mais uma pergunta que... pessoal, vocês podem enviar perguntas pelo chat, né? Gustavo enviou aqui, acabou de enviar uma pergunta, eu vou fazer. Ele está perguntando aqui, as escolas de música são consideradas como espaços culturais? Se enquadrariam como espaços culturais? Sim, é uma das. Qual o critério principal para o enquadramento de espaços? A lei é genérica, a lei fala que escola de música é. Agora, depois, a gente está esperando esse decreto presidencial, é esse decreto que vai regulamentar, vai dizer, pronto, você mas para você ser, você precisa apresentar isso, isso e isso. Aí só depois dessa regulamentação a gente vai ter clareza de quais exigências ele vai botar para que a gente diga que esse lugar pode receber o recurso ou não, entendeu? Ok. Só falar para o pessoal que está participando aqui, que está ouvindo o bate-papo, vocês podem utilizar o chat aqui, entendeu? E mandem as perguntas, as dúvidas de vocês no chat aqui do Zoom. Eu recebo aqui e já faço as perguntas diretamente aqui para Zé e para Marcelo. Por isso que eu reforço de novo, aí peço que aos demais aqui reforcem aos seus amigos, companheiros, se cadastre, gente, não fique lá com medo de, não sei se eu tenho direito ou não, se cadastra. Depois a lei que vai dizer se você tem direito ou não. O primeiro ponto é cadastrar. Se não cadastrar, não tem direito, tá na lei lá. Só pode receber o recurso que está cadastrado ou no nível estadual, nível municipal ou federal. Tem que estar em um desses cadastros. Se você tiver, você será contemplado ou não, né? Mas se não tiver cadastrado, não tem como, é impossível. É uma dúvida. Diga, Zé. Eu quero perguntar, Marcelo, assim, só para esclarecer ao pessoal aí, qual a vantagem de se cadastrar, mesmo independente dessa lei emergencial? Oi? A vantagem do cadastramento, independente dessa lei emergencial. O cadastramento é para você... Olha bem, é muito interessante ver a calhar esse cadastramento, porque a política cultural do município precisa entender quem são os artistas do município, entendeu? Até mesmo para que a gestão compreenda, olha, eu preciso atentar para tal área, que essa área ou está pouco vista, ou pouco fomentada. Então, é importante. É por tudo que a gestão sabe quem é você, o que você faz. Então, além disso, além de ter direito ou não à ajuda financeira, é importante ser reconhecido. Só reforçando isso aí que o Marcelo está falando, o cadastramento ele já está previsto desde 2017 no Sistema Municipal de Cultura. Então, na própria lei municipal, Sim. já consta lá a questão do cadastramento de todos os artistas, né? Então, já vem de 2017 isso. E aí, Marcelo, eu queria pegar esse gancho que Zé trouxe da importância do cadastramento e fazer a seguinte pergunta. Uma vez passou-se o período de pandemia, essas políticas que foram adotadas de forma emergencial, elas poderão ser utilizadas pelo município futuramente? É um ensaio, né? É evidente que o dinheiro vai ser usado agora, tem que ser usado agora porque a lei fala que é até dezembro. Mas assim, é um ensaio. Por exemplo, é preciso deixar claro que em Piauí, exceto Ilhéus, né? Acho que Ilhéus, mas na região aqui, não sei se quer como é que tá a situação, é o melhor sistema mais robusto. Nós só não temos o Plano Municipal de Cultura, que é o último item, não é isso? Mas nós temos a lei do Sistema Municipal de Cultura, nós temos o Conselho de Cultura atuante, né? Que em muitos casos os conselhos nem existem, não atuam, não se reúnem, só nesses momentos que eles se reúnem para resolver alguma coisa. O nosso, pelo contrário, antes da pandemia se reunia todo mês, né? Antes da pandemia. E nós temos o Fundo Municipal de Cultura, com conta bancária, inclusive. Então, nós temos todo a robustez para receber o recurso. Então, enquanto os municípios estão correndo atrás aí, montando um conselho, abrindo fundo, nós já temos tudo, só esperando o recurso cair. Então alô? Então, num pós-pandemia, a gente vai ter aí editais de chamamento. Existe essa possibilidade de ter editais de chamamento? É isso que no debate nacional fala, que esse recurso obrigou os municípios a se organizarem burocraticamente. E que eles entendem que isso é um legado, né?
a gente não precisou ter uma pandemia para se organizar, a gente já estava se organizando, né? A gente já estava se organizando. O que aconteceu é que, sim, a lei, inclusive o vereador Cláudio encaminhou para a Câmara, acho que foi o vereador Cláudio, não é isso? Tem acho que R$50 mil na programação, não é isso da LOA, da lei orçamentária. Então, já é um grande avanço. É claro que é pouco, mas assim, já é um inicial para a gente começar a trabalhar com a cultura do edital. Então, o edital é uma cultura mais democrática. Mas eu acho assim, é preciso investir paralelamente na formação. As pessoas têm muita dificuldade em ler as coisas. O nosso cadastro, Ivan, é um cadastro muito simples, muito direto, e as pessoas não estão lendo, entendeu? Então, imagine concorrer a edital complexo. Então, eu acho que tem que passar um processo mesmo pedagógico, de instrução, de falar da importância de concorrer. Então, é o processo mesmo. Não é de noite para o dia, não. São processos de amadurecimento e de conquista. Tem uma pergunta aqui do professor Charles Magno. Ele está perguntando aqui, ó. Marcelo, boa noite. Sou professor da escola privada, mas também trabalho no Instituto de Música. Agora virtual. Será que me enquadro no auxílio? É isso que a gente voltar a falar. Se cadastre. Se você for de Piauí, né? Se essa escola funciona em Piauí, se esse espaço é em Piauí. Então, porque todo município vai receber recurso. A gente não pode estar pagando para o município vizinho, entendeu? Para artista do município vizinho. Então, porque todo município vai receber recurso. Um mais fácil e outro mais difícil. Quem tiver com uma burocracia organizada vai receber mais rápido. Quem tiver com uma burocracia mais embolada vai demorar mais um pouco. Mas assim, se você tiver legal, né, aqui em Piauí, funcionando, se cadastre. Quem vai dizer se você tem direito ou não é a regulamentação da lei que a gente está aguardando. Então, essa regulamentação da lei é que vai dizer se você tem direito ou não. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. O pessoal que está aí acompanhando, se quiser fazer qualquer pergunta, é só utilizar o chat, viu? Deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta no e-mail. Não. A gente vai encerrar, viu, gente? 9h20, porque a gente vai completar 1h20 de bate-papo cultural. O Gustavo está perguntando se já foi respondido. Se haverá prorrogação do cadastro municipal, se haverá ou não. Sim, Gustavo, foi respondido. Marcelo falou que provavelmente na segunda ou terça-feira vai sair uma nota com relação a essa questão da prorrogação, né? Por quantos dias vai prorrogar, mas vai prorrogar, já foi respondido já. Vamos ver se tem mais alguma questão. Não. Então, enquanto a gente não tem mais perguntas, eu vou pedir a Zé para ele fazer uma avaliação desse primeiro mandato de conselho, né, Conselho Municipal de Políticas Culturais, que a gente vai, agora no final de 2020, encerra, né, Zé? Isso aí. Faça um balanço aí de como é que foi aí esse primeiro caminhar do Conselho em Piauí. Bom, esse primeiro momento do Conselho foi um momento de construção. É como se fosse uma casa. A gente fez o alicerce, levantou as paredes e agora já estamos na fase de fazer a cobertura. Tivemos avanços assim significativos e na construção do Fundo de Cultura, que conseguimos construir, do próprio Conselho, a constituição do Conselho, que foi eleito democraticamente, é paritário, é um Conselho que metade é governamental, metade da sociedade civil, e fizemos aí muitas discussões e estamos agora já numa fase de fazer uma conferência, a Conferência de Cultura, para fazer já os ajustes finais. O Sistema Municipal de Cultura vai demandar mais tempo, isso aí ficará para uma outra gestão do Conselho. Mas o Conselho ficou em paz. O plano. Né, Zé? O plano de cultura que você quer dizer. O plano de cultura. Isso. O plano municipal de cultura, que se demanda mais tempo, às vezes se
prossegue até por 5, 6 anos, 7, mas no mais está tudo construído, está tudo pronto para os avanços que eram necessários. As pessoas não entendiam e achavam que o Conselho era para promover eventos, para promover artistas, as coisas, mas o Conselho é para exatamente dar esse direcionamento para os artistas depois terem a sua estrutura para trabalhar, para ter o fundo de cultura, para ter os editais, para tudo isso fez parte da construção do Conselho. Só uma complementação aí, posso fazer? Pode. Eu acho que um dos motivos mais da metade dos municípios do Brasil não tem nada, não tem conselho, não tem nada. Então, uma das preocupações da lei é que colocou assim na lei, o recurso cairá preferencialmente no Fundo Municipal de Cultura. Por que isso? Porque ele sabia da realidade dos municípios do Brasil. Boa parte não tem nem diretoria, não tem nem secretaria de cultura. Então, como é que é receber esse dinheiro? E um dos motivos para que muitos municípios não se atentassem a organizar a cultura burocraticamente é porque o governo federal nunca transferiu dinheiro fundo a fundo. O que é fundo a fundo? Do Fundo Nacional de Cultura para o Fundo Municipal de Cultura. Nunca houve esse repasse. É a primeira vez esse repasse. Então, acho que ao longo do tempo, por não ter havido nenhum repasse, aí desmotivou os gestores de estar criando esses fundos. Mas agora, por causa do recurso que apareceu, né, pelos parlamentares que movimentaram isso, pressionaram, aí as prefeituras vão criar esses fundos. Então, por isso da importância da briga da comunidade artística, para que os fundos funcionem mesmo. Ô, Ivan, Zé. deixa eu fazer mais uma colocação. O Conselho, a Casa da Cultura e todos esses segmentos que estão surgindo agora, a Associação de Músicos, de Regueiros, toda essa organização que a gente está vivenciando nesse momento aqui no município, decorreu de uma manifestação, de um movimento que, a princípio, foi assim, sempre foi aberto, nunca teve assim comando, assim, porque ele era plural, nunca teve assim hierarquia, mas foi o Coletivo Cultural. O Coletivo Cultural foi que deu origem a todo esse movimento. Ivan participou, o Marcelo também. O coletivo teve grandes avanços e a partir do coletivo é que veio o Conselho de Cultura, que veio a Casa da Cultura, que veio todas essas organizações que estão se segmentando agora. Só esse destaque. Eu acho que, só complementando o Zé aí, acho que o Coletivo Cultural, no seu tempo, cumpriu esse objetivo, né? Com o movimento. Não quer dizer que ele não possa, a gente está atuando ainda como movimento, mas ele foi um momento muito importante, né? Que reativou os setores culturais, organizando, então ele cumpriu sim o seu dever. Ok. O coletivo cumpriu sua função e ele continua, agora continua nas novas formas, nessas entidades que estão se organizando. Então, essa coisa mesmo, a Associação dos Músicos está se organizando, eu entendo que é uma ramificação. O caminho é organização, Zé. O caminho é esse, a organização. O ideal é que não só a música, né, mas todas as áreas, né? Hoje nós temos, né, uma representatividade enorme dentro do conselho. E cada conselheiro, ele segue e ele representa uma determinada área. Então, a música ela está se articulando. Então, é importante que o conselheiro também participe dessa articulação e que os demais conselheiros, principalmente da sociedade civil, busquem organizar também, né, o teatro, a dança, o audiovisual, né, as culturas afro. Então, a gente tem que também entender que o pessoal da música está despertando agora, eles já têm a representatividade, já tem uma cadeira no conselho, né, que provavelmente vai haver uma eleição para o segundo mandato do conselho, então é interessante que esse grupo agora que está se formatando tenha em mente a possibilidade de colocar um representante lá no conselho. E toda essa caminhada é como o Zé sempre falou, né? Tudo bem que o coletivo cultural ele teve uma participação importante, mas a gente também tem, anterior ao coletivo cultural, diversos movimentos que aconteceram, né? Que também foram importantíssimos dentro do seu tempo, da sua forma, do seu jeito,
né? O coletivo ele conseguiu pavimentar essa questão burocrática e de leis que agora a gente está colhendo os benefícios disso, né? Mas eu penso que tudo aqui é recomeço. Então a gente está em outro cenário em que agora a gente vai precisar de mais articulação ainda, de mais força do setor cultural, né, para que a gente entenda como é que funciona e a gente saiba de forma respeitosa fazer as devidas cobranças, as devidas pressões, né? Eu acho que esse primeiro bate-papo cultural que a Casa da Cultura está fazendo, ela vem nesse sentido, da gente criar um canal de diálogo de forma respeitosa em que as pessoas possam falar, possam questionar, possam colocar suas opiniões e que a gente só tenha a crescer com isso. Então, eu vou depois sentar com o pessoal, com a diretoria da Casa da Cultura, para a gente estar consolidando o bate-papo cultural como um espaço realmente para a gente estar debatendo, discutindo e falando e fazendo crescer a cultura do nosso município. Ivan, diga, Marcelo. pode falar? Pode. Posso? Pode. É só uma complementação aí. Eu dei umas 3 ou foi 2 entrevistas na Rádio Nova FM falando sobre essa lei. Celso me convidou para a gente poder estar esclarecendo para a comunidade artística. E eu deixei claro, toda vez que eu falava a comunidade, sobre o recurso público, né? A cultura hoje no município, né? Depois do fundo não, mas a cultura hoje, em todos os municípios, é fonte 00. O que é fonte 00? É fonte baseada em arrecadação do município. Quando o dinheiro cai no fundo, aí já é diferente. É dinheiro carimbado, como diz, né? A educação é carimbada, a saúde é carimbada. Quando cai dinheiro no fundo da educação, só pode ser gasto com educação, não pode ser desviado para outra coisa. Quando cai no fundo da saúde, só pode ser gasto com saúde. A mesma coisa, mas a cultura nunca era fundo a fundo, não tinha dinheiro no fundo, não existia fundo. Então, cultura era muito baseado na arrecadação do município. Se cai a arrecadação, corta onde? Não tem investimento em cultura. Então, um grande avanço é esse agora, com fundo e caindo dinheiro no fundo, só se pode gastar com cultura. Outra coisa, essa lei precisou ser criada nacionalmente, porque os prefeitos estão impedidos, entre aspas, né? A lei não permite que se faça investimento agora, com a pandemia, em cultura. Acho que é um supérfluo. Há um entendimento jurídico, há um entendimento cultural do Brasil, que cultura é supérfluo. Então, prefeito nenhum, né, os que tentaram fazer, recuaram. Alguns estão fazendo, mas pode responder seríssimamente um processo e até ter que devolver dinheiro e fazer um live. Inclusive, a gente acompanhou, a gente fez um projeto aqui de live, a gente formatou mesmo fisicamente o projeto, mas nós tivemos que recuar, porque há o entendimento dos tribunais de controle, inclusive no Ministério Público, inclusive aconselhou não, o Ministério Público fez um documento para a Prefeitura de Salvador muito duro, falou que recomendava a não utilização de dinheiro público para lives. Então, baseado nisso, a gente teve que recuar. E, inclusive, a gestora pode ter que devolver dinheiro, entendeu? Imagine, hoje, esse ano é o último ano, teoricamente, da gestão, né? A não ser se ela seja reeleita, mas assim, se ela não fizer nada, algo fora da lei, né? A justiça pode pedir para devolver o dinheiro. Então, a recomendação hoje é que os gestores públicos foquem o recurso público de arrecadação para o combate ao Covid-19. Então, por isso que o nosso recuo de não fazer live. Mas uma vez o dinheiro, né, cair no fundo de cultura, já é outra coisa. Aí eu tenho um questionamento. Partindo do entendimento que o governo federal ele aceitou esse projeto de lei em que vem como uma forma de auxílio emergencial para os artistas, isso não já cria uma brecha jurídica para que o município possa também estar investindo nesse sentido com a... Não, porque o dinheiro já destinou aos 3 bilhões. Então, o governo federal está pegando 3 bilhões da cultura, que já existia, esse dinheiro existia na cultura, estava no fundo nacional de cultura. Ele falou assim, o que os parlamentares pegam esse dinheiro e dê para os artistas. Dê como? Claro, dentro da lei, né? Editais, mas assim, essa lei serve para esse recurso apenas.
não está dando aval aos prefeitos para gastar com cultura. Isso aí, os que ousam gastar, corre seríssimo. Isso aí dependeria de uma lei municipal? Seria o caso? Talvez, mas se entender, isso dá uma briga jurídica muito boa. Alguns estados estão fazendo, na verdade, já se adiantou, né? Fez bolsa, igual o governo federal está fazendo agora, fez bolsa, estados. O governo da Bahia abriu editais, que é esse das artes, e isso a lei permite, mas algumas coisas os tribunais estão questionando. Porque a pergunta é dos tribunais, por que privilegiar apenas essa categoria, sendo que tem outros também sem receber? Enfim, cria vários questionamentos jurídicos. Então, isso caberia uma boa briga jurídica, entendeu? Eu tenho uma informação que o município de Itabuna, eles aprovaram um projeto de lei em que vai destinar, acho que um auxílio de R$300, de uma verba que é do 10º da Câmara de Vereadores, algo nesse sentido. Eles conseguiram aprovar isso a nível municipal e o município ele vai doar, vai passar um auxílio de R$300 para os artistas. Então, acho que isso não seria mais ou menos nessa linha de ter uma lei. Aí talvez uma lei, eu não sei. Aí tem entendimento do legislativo. Você falou aí, é recurso do legislativo, né? Que deve ter sobra de dinheiro e aí decidiram entre eles que vai dar para os artistas. Aí é uma coisa, né? Ok. A gente agora só tem 8 minutos só. A gente vai finalizar 9h20. Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma questão, né? Use o chat aí, mande. E eu vou pedir a Marcelo para fazer uma avaliação desse primeiro mandato, como ele está na pasta da Diretoria de Cultura. Ele faça uma avaliação, né, de todas as atividades que foram desenvolvidas durante esse período na diretoria e qual a perspectiva que ele tem para um futuro mandato, né, uma reeleição da prefeita, né, o que é que ele pensa mais ou menos em relação a isso, como se visualiza a cultura em uma reeleição e faça uma avaliação, né, desse período em que você esteve à frente da Diretoria de Cultura, quais foram as dificuldades e quais as perspectivas para avanço. Sim. Acredito, na minha visão, a gente não fez o ideal, mas a gente fez o possível, né? O possível, que a gente volta a dizer, qual o possível? Foi organizar a burocracia, né, da cultura. Hoje estamos entre a minoria dos municípios do Brasil que está organizado burocraticamente, somos algumas exceções. Hoje nós ganhamos equipamento, na verdade já está construindo, né? Que é a praça de eventos, com um pedido da prefeita ao governador. Então vai ser um importante equipamento cultural, a praça de eventos. Então nunca se teve em Piauí específico para isso. Corremos também, a gente avalia que a diretoria de cultura não foi uma diretoria apenas de nome lá, a gente fez muito trabalho burocrático mesmo. Por exemplo, nós concorremos a editais, né? Inclusive fizemos parceria com a arquiteta Denise Teixeira, onde ela foi solidária conosco, se dispôs, veio de São Paulo para Piauí, fez projeto arquitetônico, pleiteou junto ao Faz Cultura, ganhamos edital, né? Infelizmente, por essa crise financeira, as empresas não se interessaram muito, algumas se interessaram, mas outras não. Então a gente teve dificuldade de captar o recurso, que a Faz Cultura é fruto da captação de recursos junto aos entes privados. Inclusive, nós entramos no edital novamente pela Secretaria de Cultura, fomos aprovados na primeira etapa, mas como o nosso projeto já pegava, acho que mais de 50% do orçamento que o Estado da Bahia. Gente, às vezes o pessoal de Piauí vive no mundo de Alice. O Estado da Bahia destinou R$500 mil para infraestrutura. A Bahia toda, R$500 mil. E nosso projeto aqui em Piauí, nosso projeto era R$250 mil. Então, só a gente, se ganhasse esse edital, pegava metade do orçamento. Então, tem gente que acha que vive no mundo de Alice. Então, o orçamento da cultura é curto mesmo. Eu não estou falando que é ideal, não. Eu tô falando assim, mas é curto mesmo. Então, a gente já sabia que não ia ganhar. Porque a gente falou, metade do orçamento vai ser o nosso. E a gente estava concorrendo com museus famosos, com igrejas
né? Tombada pelo IFAM. A gente falou, ó, vamos tentar. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Que a gente foi uma diretoria atuante, sim, concorrendo a editais, fazendo parcerias. Então, esse é o legado nosso. Ok. Queria chamar Zé também para a conversa, para ele fazer as considerações finais. Deixa eu só liberar teu microfone aqui, Zé. Pera, não liberei ainda. Só um parênteses aqui, viu, Ivan? O sonho de construir o centro cultural, o espaço, o museu, não está morto, não. A gente, enquanto tiver a gestão vivendo agora, a gente vai persistir nisso. Existem outros caminhos que está percorrendo aí, mas eu só gosto de anunciar as coisas quando tiver concreto, entendeu, Ivan? Eu não gosto de ficar falando de coisas que tá no mundo das ideias, não. Quando tiver algo concreto, a gente anuncia. Zé, tenta ativar teu microfone aí, Zé. Aí, pode falar. Isso aí. Eu achei muito importante esse bate-papo, esse contato. Lembrar que essa construção da cultura é uma coisa, você ainda há pouco ressaltou aí, uma coisa que vem de muito tempo, já vem de muitos anos, muitos e muitos anos. Eu me lembro assim que no período, na festa do 50º de Piauí, nós tivemos aí um mês de teatro, de música, de festivais, e ao longo do tempo vimos os movimentos, o movimento Rapadizão, um movimento que teve aqui, fez diversos salões de artes plásticas, de temporadas, de semanas de arte e cultura, lançamento de livro, e essa sequência veio seguindo, aí chegou no Coletivo Cultural, onde promovemos diversos eventos no Casarão. É um espaço onde está aí colocado assim para servir a cultura de Piauí, um espaço particular, mas está colocado para servir a cultura de Piauí, vai servir a Casa da Cultura e outros avanços. Com a participação, cada um fazendo sua parte, que a gente consegue o todo, consegue chegar onde a gente está pretendendo. É claro que sempre vai ter uma meta a ser alcançada. A proporção que se alcança uma meta vislumbra outro horizonte para a gente chegar e caminhar lá e construindo, e assim vai seguindo de gerações em gerações, passando bastão até se construir o que se necessita e até a infinidade, até a eternidade. É por aí mesmo. Então, outro ponto que eu queria também colocar para vocês é que a cultura, historicamente, sempre teve pouco recurso, né? Teve muito, chegou no ápice, acho que no final do governo Lula, parece, que o orçamento foi o que teve o maior orçamento no governo Lula. No governo Dilma, acho que deu uma queda. Mas, assim, um ponto que a gente precisa ser inteligente também. A prefeita me nomeou ano passado por decreto representando o turismo em Piauí. Alguém pode dar risada. O turismo, Piauí tem mar, mas turismo não é só mar, não. O turismo também tem turismo rural. A gente tem uma produção interessante de chocolate caseiro. Então, a nossa vertente é esse, é o caminho do chocolate. Interessante que, como eu estou responsável pela essa parte do turismo, porque a prefeita me botou porque eu estava resolvendo a burocracia da cultura, falou, você responde também para o turismo, então. E a gente resolveu de tal forma a burocracia do turismo que a gente está na categoria nacional, na categoria C. Nós estamos equiparados a Canavieiras. Canavieira tem resort, tem complexo, tem aeroporto, complexo de lazer. Aí foi como, Marcelo, que você colocou em Piauí na categoria C, organizando a burocracia, coisa que a Canavieira não fez, entendeu? Organizando documentação, fazendo tudo que o Ministério estava exigindo. Então, se a gente se organiza, a gente capta recursos. Por exemplo, o Ministério do Turismo é o ministério que jorra mais dinheiro nos municípios e estados hoje em dia. Por exemplo, acho que o senhor não se atentaram, a Praça do Cinquentenário está sendo reformado com recursos do Ministério do Turismo. E só foi possível isso porque nós organizamos a burocracia. Então, a gente se enquadrou na lei do turismo, então pôde captar recursos via Siconf, né? Captamos recursos, entregamos um projeto, o Ministério aprovou, veio o recurso, inclusive a gente virou modelo na Câmara de Turismo, saber como foi que captou esse recurso. Falei, edital. A gente ficou de olho no edital, captando os recursos. Mas o turismo, ele pode ser muito mais coisa. Então, se a gente se organizar, montar projeto, e
porque eu tenho muita possibilidade de turismo, gente. A Fazenda do Povo, primeira proposta de reforma agrária da Bahia, é um turismo intelectual, gente visitando. Inclusive, eu já organizei visitas de acadêmicos para a Fazenda do Povo. Então, tudo isso pode gerar emprego e renda. Com a possibilidade, Marcelo, do turismo trazer a cultura para o turismo. Acho que seria... Sim, é porque andam junto. A gente percebe que andam junto. Em vários municípios que a secretaria, que a cultura faz parte, na verdade, é o de turismo, e não de educação. São vários. Por exemplo, Itacaré. Itacaré é cultura e turismo. Isso, porque, observa, aí a gente tem que ver o mérito. Essa Secretaria de Turismo foi criada por José Mendonça lá atrás, acho que 2005, eu não lembro bem a data, não. Mas imagine, ele criou a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Talvez a funcionária não deu risada, né? Mas essa palavrinha turismo nos deu a capacidade de entrar no mapa do turismo brasileiro, baseado nessa palavrinha, turismo. Mas hoje, Ivan, é importante, sim, que é uma demanda assim, futura, assim, que pega a cultura e cria uma secretaria de turismo, cultura e turismo. São coisas que andam junto, não tem conflito, não. Um anda junto com o outro, né, na verdade. Até porque a Baiatussa, ela investe em cultura, né? Sim, a Baiatussa é um órgão dentro da Secretaria de Turismo, né? É um órgão que tem outra vertente lá dentro da Secretaria de Turismo. Mas, enfim, é importante. E hoje o turismo, ele tem muito recurso mesmo. Então a gente tem que ter essas duas visões, né? Se não tem dinheiro da cultura, a gente capta dinheiro do turismo para ajudar a cultura. Ok. Eu vou agradecer a Marcelo, agradecer também a Zé. Né? O nosso tempo já estourou, né? A gente já bateu 9h20. E aí agora eu vou estar encerrando, né, o nosso primeiro bate-papo, agradecer a participação de todos. Esse bate-papo eu gravei e ele vai ficar disponível no site da Casa da Cultura, né? Eu já tinha divulgado, é www.cacuip.com, e vocês participaram, né? Espero que tenha contemplado algumas dúvidas de vocês, e o conhecimento também que foi adquirido com esse bate-papo é importante que a gente também transmita, né? Então, para as pessoas que não assistiram, vocês podem estar indicando que logo vai estar disponível no site da Casa da Cultura. E eu acho que é interessante que as pessoas tenham acesso a essas informações, né, para que a gente fortaleça cada vez mais a cultura do nosso município. Só para finalizar rapidamente aí, Marcelo, né, as últimas considerações para a gente estar encerrando o nosso bate-papo cultural. Agradeço, Ivan, pela possibilidade de estar aqui dialogando com os demais companheiros e companheiras que estão aqui e reforçar, gente, um ajudando o outro. Fulano, não sei me cadastrar, então pega o celular, que essa semana eu fiz isso, fiz na rua com uma pessoa, peguei meu celular e cadastrei a pessoa. Então é isso, cada um ajuda um no outro. A gente também não pode aglomerar pessoas na prefeitura, inclusive a gente fica em risco, também a gente coloca em risco a pessoa. Então o que a gente puder ajudar no individual, vai facilitando. Então a ideia não é atrapalhar não, é ajudar o outro. E lembrar, reforçar a ideia, se cadastre. A lei depois vai dizer se você tem direito ou não. Importante se cadastrar. Porque se você não se cadastrar, você não terá direito, porque não está cadastrado. Tem que estar claro isso. E outro ponto, leia, tem um textozinho explicando, passo a passo. Leia, faça o cadastramento e entregue a documentação. Por favor, entregue a documentação. Se a documentação, o conselho não vai validar. Então a gente pede para o pessoal se atentar a isso. Zé? Tudo bem, agradecer também a participação e lembrar que a gente também não ficar só limitado ao governamental, os artistas tomarem iniciativas próprias, cada um fazer sua parte, a parte que lhe cabe, né, nessa imensidão que é chamada cultura, porque depende também da iniciativa de cada um, o fortalecimento, o crescimento de uma comunidade nesse aspecto cultural. Não, a cultura não é só oficial, mas é a cultura paralela, extraoficial também, que se faz no dia a dia. As pessoas não podem esmorecer, vamos produzir para frente. Ok. Agradecer, né, a participação de todos. Avisar a Sandro que o Sandro está chegando agora. A gente está finalizando, viu, Sandro? Mas eu gravei o bate-papo e a gente vai disponibilizar o bate-papo no site da Casa da Cultura, www.cacuip.com. E aí você pode acompanhar lá depois. Eu vou ver com a direção da Casa da Cultura para a gente estar fazendo todo domingo esse bate-papo.
E aí a gente vai estar fazendo convite a outras pessoas, e a gente vai estar sempre discutindo, debatendo aqui cultura. Agradecer a vocês todos, né, que ficaram até agora, acompanharam o bate-papo. Espero que tenha sido muito bom, né, para a gente ter uma ideia melhor de como está caminhando as coisas. E nos futuros bate-papos eu espero contar com a presença e a divulgação de vocês. Muito obrigado e boa noite a todos. Na espera